tema de hoje sempre foi uma das minhas prioridades na assistência da emergência, né? Infelizmente, nossos pacientes têm quase nenhum suporte na rede de atenção à saúde para o seu preparo e os seus familiares, principalmente quando se chega no momento do final da vida. A família, o que a gente nota no pronto-socorro é que ela se desespera e entra pela primeira porta aberta, que é o pronto-socorro. Todo esse processo, a meu ver, deveria ser oferecido pela atenção básica, principalmente com um programa de saúde da família, para os cuidados apropriados do paciente, no conforto do lar. Porém, não é isso que acontece, né? Isso é uma realidade inexistente no nosso sistema único de saúde, e que a gente tem que estar preparado na emergência para poder atender com humanização, com a expertise, com todo o aconselhamento para tomada de decisão nesses momentos na emergência. Então, eu vou dar a palavra para o Afonso, que acho que tem bastante coisa para passar para nós hoje, e obrigada, viu, Afonsinho? Eu que agradeço a oportunidade, doutora Sandra. Vocês não sabem o quão feliz eu fiquei com esse convite para falar sobre o que eu mais gosto, que é cuidados paliativos, né? O que eu mais estudo atualmente. E uma coisa também que eu gostaria de falar é que talvez em breve a gente tenha um espaço no pronto-socorro para a gente poder cuidar desses pacientes, né? Com toda a dedicação que eles merecem, né? Então, assim, provavelmente teremos novidades pela frente que eu não vou contar por enquanto. Vamos deixar só o gostinho, né, doutora Sandra? Bem, sejam bem-vindos à minha casa. Eu nem sei, eu estou olhando só para uma tela, então é a primeira vez que eu dou aula virtual, então vocês me perdoem se cometer alguma gafe. Como eu falei, meus cachorros estão chegando, daqui a pouco eles vão entrar, subir em cima, enfim, me perdoem. Para quem não me conhece, eu sou Afonso, eu sou um dos médicos assistentes da equipe de clínica médica do Serviço de Emergência da Santa Casa, e o que eu mais gosto de fazer é cuidados paliativos, acho que todo mundo sabe disso. Quando eu fui planejar essa aula, pediram para falar sobre cuidados paliativos no pronto-socorro. Falei, nossa, mas o que eu vou falar sobre cuidados paliativos no pronto-socorro? Spikes? Acho que não, porque todo mundo já ouviu falar de spikes. Vamos falar sobre o protocolo de como dar uma notícia na emergência. Mas isso a gente já faz. Recentemente eu assisti uma aula de uma médica paliativista do HC, chama Sabrina Ribeiro, doutora Sabrina Ribeiro. Ela fica lá na UTI da emergência do HC. Ela falou sobre tomada de decisão. Falei, caramba, acho que é isso que a gente devia falar. Como tomar decisão frente a um paciente um paciente já muito grave, diante de uma doença muito grave? Como tomar a decisão? Principalmente no pronto-socorro, que a gente tem que tomar decisões tão rápidas. E foi isso que eu trouxe para vocês. Cuidado que todo mundo sabe que quando liga a minha chavinha dos paliativos eu não paro, mas eu prometo que vai ser mais tranquilo. Eu não coloquei tantos slides, eu coloquei mais para a gente se guiar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, para iniciar, eu já trago um conflito. Todos os médicos, eles são treinados para salvar vidas e não manejar a morte. São pouquíssimos os médicos. Se eu for perguntar para qualquer um de vocês que está aqui, acredito que pouquíssimos, ou talvez nenhum, tenha tido treinamento sobre tanatologia na faculdade. Eu também não tive. Eu não tive aula sobre morte. Porque a gente é treinado para seguir fluxo. É treinado, infelizmente, e a gente vai mudar isso. É treinado para salvar a vida. Todo mundo esquece, inclusive, eu já quero começar iniciando isso, e coloca o juramento. Nossa, mas gente, você fez o juramento, e você tem que salvar a vida. Olha, nosso juramento, me desculpa, não é salvar a vida, a qualquer custo, inclusive. É aliviar sempre. Salvar quando possível. Mas, enfim, ninguém está
ninguém aprendeu na faculdade a manejar a morte. Todo mundo aprendeu a seguir fluxo de como salvar a vida. E mais ainda, falar sobre morte, principalmente nos países latinos, é um tabu. Não sei se alguém já teve essa experiência, eu já tive várias vezes. Olha, vai conversar com um paciente ou com um familiar, olha, vamos falar um pouquinho sobre essa doença, parece que já... Nossa, doutor, você vai falar que vai morrer? Peraí, isola, bate na madeira 3 vezes. Que é um tabu falar sobre morte. Não só um tabu para os pacientes, é tabu para a gente também. Eu lembro de alguns residentes que quando a gente começou, quando eu fui contratado para a Santa Casa, eu comecei a falar sobre isso, tinha residente que quando eu começava a falar mais suava. Mas isso está inerente, né, cultural nosso, a gente não gosta de falar, é um tabu falar sobre morte aqui. Também, para iniciar, eu trouxe esse quadro. Esse quadro chama The Doctor, ele foi pintado em 1891. Esse quadro eu trouxe para exemplificar que naquela época, esse quadro, lendo para trazer para essa aula, eu vi que o pintor, que chama Luke Fields, ele quis representar a morte do filho, que morreu no Natal. Mas ele quis homenagear o médico que cuidou do seu filho. O filho dele morreu. Mas olha como era o cuidado do médico nessa época. Não tinha grande tecnologia. Em 1891, imagina. Cateterismo nessa época. Cirurgia robótica nessa época, já imaginou? Se existisse, como é que seria? Olha como está o médico. O médico está sentado aí com essa luz em cima dele. Perceba que ele quis dar destaque ao médico. Lá atrás, eu acho que todo mundo está vendo. Tem o pai, a mãe tá triste, óbvio, claro. O pai está amparando a mãe e o médico está observando a morte. Sabia-se fazer diagnóstico de morte nessa época. E o médico o médico, as pessoas, a sociedade, aceitava a morte como uma fase, que é uma fase. É uma fase da vida. A morte vai chegar, seja para criança, para adolescente, adulto, idoso, vai chegar. Eu costumo dizer assim, olha, aceita que dói menos. Tá uma coisa que você não vai ter que treinar é para morrer? Nessa época, as pessoas sabiam que a morte existia e não lutavam contra ela. O médico está observando a criança. Está ali, está se mostrando presente, ele está ali para ajudar, para aliviar o sofrimento. Às vezes, só a presença do médico, do profissional de saúde como um todo, não só o médico, obviamente, mas o médico, né, nossa, lá eu sou do Rio Grande do Norte, acho que todo mundo sabe disso. E aqui em São Paulo também, mas lá no meu interior, o médico ir na casa de alguém, meu Deus do céu, é uma festa. É uma honra ter um médico na casa. E esse médico está na casa da família. Eu costumo dizer que a gente está formando médicos fluxogramistas agora no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro. Os médicos sabem seguir fluxogramas. E a gente está dividindo a medicina em duas. A medicina de grande e alta tecnologia. Hoje a gente tem cirurgia robótica. Tem um médico que opera o paciente daqui do Brasil e o paciente dos Estados Unidos, o inverso. E a gente está esquecendo da medicina humanista, né? Está ali, está presente, de olhar, de tocar. Nem vou falar sobre Covid, né, que a gente não pode tocar mais, mas antigamente o médico se fazia presente. E não tinha medo de falar sobre isso, ele está ali, está observando. Não é que ele não tem o que fazer, muito pelo contrário, a sua presença já estava sendo, às vezes, até o suficiente. Porque ele entendia que a morte é um processo, faz parte da vida. Sempre que eu vou dar aula de alguma coisa, eu procuro na internet as representações dessas coisas. E eu coloquei lá no Google, cuidados paliativos. Essas foram as imagens que apareceram. Cuidados paliativos, o termo em latim, pallium, né, significa manto, proteção. Olha que coisa bacana. Mais um aqui. Nem todo mundo sabe, mas a gente já conseguiu levar um cachorrinho para Santa Casa uma vez. E aí eu vou trazer o conceito mais atual de cuidados paliativos, é um conceito de 2019, foi atualizado agora. Eles tratam os cuidados paliativos como cuidados holísticos ativos, ofertados a pessoas de todas as idades que se encontram em intenso sofrimento relacionados à sua saúde, proveniente de doenças severas, especialmente aquelas que estão no final da vida. O objetivo dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e dos seus cuidadores. Olha que legal. O objetivo do cuidado paliativo não é trazer a melhora da qualidade de vida na morte, na hora da morte, mas durante todo o processo. E não só do paciente, mas das famílias e dos cuidadores.
Essa é uma definição da Associação Internacional de Hospice e Cuidados Paliativos. Nos próximos slides, eu vou trazer os textos traduzidos desse documento. Depois, quando terminar a aula, eu vou até mandar esses documentos para a gente colocar como link no YouTube. Ou mando no grupo também. E eu trouxe algumas coisas para a gente pontuar bem, porque tem muita gente que ainda tem dúvida. Quando eu vou perguntar para os residentes, quando é que a gente indica cuidado paliativo? Eu ainda escuto dizer assim, mas quando não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, quem estiver assistindo essa aula, que seja a última vez que fale sobre isso. Porque sempre tem o que fazer. Quando não tem mais o que curar, também é cuidados paliativos. Já a gente fala sobre isso. Mas quando indicar cuidados paliativos? O cuidado paliativo tem que ser indicado no diagnóstico da doença. E são no diagnóstico de doenças crônicas, ameaçadoras da vida e irreversíveis. Eu sempre pergunto, me dá um exemplo de doença crônica, ameaçadora da vida e irreversível. Eu vou já dar um. Câncer. Aí ninguém sabe mais dar exemplo. Eu vou dar outros. Hipertensão, DPLC, diabetes. Já dei alguns, né? Afonso, mas como assim? Calma. Hipertensão é uma doença crônica? Ameaça a vida algumas vezes? Lembra das emergências hipertensivas? É uma doença irreversível? Eu posso dar qualidade de vida para esse paciente enquanto ele tiver essa doença? Posso. Então, por que eu não posso indicar os cuidados paliativos no diagnóstico? O problema do nosso país é que nós temos pouquíssimas equipes de cuidados paliativos. Eu não tenho para quem encaminhar. A doutora Sandra já falou no início, deve ser ofertado. E o melhor do cuidado paliativo, a gente faz muito melhor cuidado paliativo no SUS, e deveria ser ofertado pelo SUS, mas já existe uma lei que designou os cuidados paliativos para o SUS, mas a gente ainda não tem isso muito bem acertado, mas daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas tem que ser indicado no diagnóstico da doença. Essa é uma tradução do texto. Os cuidados paliativos são aplicáveis durante todo o percurso de uma doença de acordo com as necessidades do paciente. Eu fiz esse gráfico, eu gosto também de mostrar para os residentes durante as nossas visitas. O azulzinho são os cuidados paliativos. O vermelhinho são os cuidados curativos. Ali do lado, é a importância dos cuidados. Na base está a trajetória da doença. No diagnóstico da maioria das doenças, não estou falando daqueles pacientes que diagnosticam já no final de vida as doenças, mas no diagnóstico da maioria das doenças, é muito óbvio que os cuidados curativos têm muito mais importância do que os cuidados paliativos de qualidade de vida. Está muito óbvio. Mas à medida que a doença vai avançando e a vida vai avançando por conseguinte, vai chegar um momento, que é esse tempo 2, que eles vão ficar pau a pau ali. O paciente, ele quer qualidade de vida. Ele só não tem a opção disso. Ninguém dá opção para esse paciente ainda, né? E na hora da sua morte, também é muito óbvio que os cuidados paliativos, têm muito mais importância do que os cuidados curativos. Mas eles são oferecidos e devem ser oferecidos em conjunto com as terapias específicas da doença, e sempre que necessário. Então, vamos acabar com isso, de encaminhar paciente. Vocês vão ter oportunidade, depois que terminarem a residência, e se Deus quiser, se a gente conseguir o nosso espaço, de encaminhar esses pacientes muito mais cedo. E são vocês os agentes de transformação. Não vai esperar que os colegas que já estão por aí, que não têm a oportunidade de ter esses conceitos que vocês têm agora, que são eles quem vão indicar os cuidados paliativos no diagnóstico. Então, são vocês quem vão mudar essa realidade. E tem mais uma coisa, eu achei essa imagem engraçada. Eu falo que os cuidados paliativos são 8 ou 80. Já viu quando chega um paciente de algumas especialidades no pronto-socorro, e está lá, o paciente já tem uma doença grave, vou dar um exemplo, um câncer já avançado, fora de possibilidade terapêutica, e tem lá uma hashtag, cuidados paliativos, 2 pontos, não. Mas como assim? Se a gente acabou de ver que o paciente que tem uma doença crônica, ameaçadora da vida irreversível, ele merece cuidados paliativos. Mas exatamente por isso, porque as pessoas não entendem o conceito de cuidado paliativo. Não é 8 e 80. É qualidade de vida, que pode ser ofertada durante toda a trajetória de doença. Lembrar que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Vamos ficar com as 72? Não tem esse de ser, ou vai curar ou não vai curar. Se está no final de vida, é cuidado paliativo. Se está no início da vida, aliás, não é no início da vida, mas no início da doença, não tem que encaminhar para cuidado paliativo.
Cuidado paliativo não é morte do paciente. Existe uma modalidade de cuidado paliativo que chama cuidado paliativo final de vida, que também é cuidado paliativo. Mas cuidado com esses conceitos, inclusive, caem em prova, hein? Cuidado. Um outro questionamento que as pessoas fazem é encaminhar para os cuidados paliativos, para a equipe de cuidados paliativos, atrapalha a cura de doença? Claro que não, né? Muito pelo contrário, pode influenciar positivamente a progressão da doença. Proporciona apoio à família e aos cuidadores durante a doença do paciente e cobre também o processo de luto. Existe o luto antecipado das pessoas que estão se vendo diante de uma doença ameaçadora da vida, do próprio paciente, da própria família, e após a morte do doente. Os cuidados paliativos cobrem tudo isso. E, infelizmente, eu já tive várias experiências na minha própria família, e vocês já devem ter tido essa experiência, de que quando não há nada o que fazer, o médico desaparece. Eu acho isso injusto com o paciente, que jogou todas as suas moedas, né, todas as suas expectativas naquele profissional e, de repente, ele sumiu, caminhou para outra especialidade. E os paliativistas costumam dizer assim, que, tudo bem, encaminhou agora, então você vai ter a última, se for sua última semana de vida, vai ser sua melhor última semana de vida. Os cuidados paliativos, lembrar que reconhecem e respeitam os valores e crenças culturais do paciente e da família. E aí, mais uma pergunta. O paciente foi encaminhado para os cuidados paliativos. Nossa, ele vai morrer? Isso é um mito, né? Recentemente, um familiar meu faz acompanhamento de câncer de próstata com um profissional, com um urologista, e já fazia mais de 20 anos que já tinha feito de tudo, entre aspas, já tinha feito todo tipo de tratamento, mas o câncer avançou, e recentemente ele foi encaminhado para os cuidados paliativos e o médico saiu de cena. Meu familiar ficou desesperado. Eu falei, calma, mas não quer dizer que você vai morrer. Porque os cuidados paliativos não pretendem antecipar nem adiar a morte. Simplesmente respeitam a vida e reconhecem a morte como um processo natural. Faz parte. A gente não se prepara para o nascimento? Todo mundo na faculdade aqui, eu acho que não tem nenhum obstetra, mas se tiver, depois fala. Mas na faculdade a gente não aprendeu a lidar com o nascimento? Por que a gente não pode aprender a lidar com a morte? Os cuidados paliativos proporcionam apoio para auxiliar os pacientes a viverem de forma mais plenamente possível até a sua morte, ajudando-os bem como suas famílias a estabelecer os objetivos de seus tratamentos através da comunicação facilitadora e eficaz. O que mais a gente faz em cuidados paliativos é se comunicar, é comunicação. E estratégias de comunicação. Mas é isso que os pacientes precisam, eles não precisam de terapêuticas avançadas, eles precisam de toque, de carinho, de comunicação, pessoas que falem a mesma língua, falem a verdade, sejam sinceras, é isso que a gente está precisando. E uma última pergunta, quem pode fazer os cuidados paliativos? Engraçado que isso é questão de prova. O médico sozinho pode fazer cuidados paliativos. E mais uma coisa, o que a gente faz no pronto-socorro não são cuidados paliativos. A gente faz ações paliativas, porque cuidados paliativos exigem uma equipe multidisciplinar com várias coisas, ambulatório, visita domiciliar, infelizmente a gente não tem. Então, o que a gente faz no pronto-socorro da Santa Casa são ações paliativas. Mas quem pode fazer? Qualquer pessoa, desde que tenha treinamento, pelo menos básico, em cuidados paliativos. Existem alguns casos muito complexos que quem tem treinamento básico não consegue lidar. E aí entram as especialidades, os paliativistas, né, as equipes muito profissionais para nos ajudar. E aí vamos chegar na nossa cereja do bolo. Como tomar a decisão? Como é que a gente toma uma decisão frente a um paciente que chegou no pronto-socorro? Nossa, não sei o que fazer. Como a gente vai tomar a decisão? Antes de tudo, tem uma coisa que a gente gosta de falar, e eu sei que tem muita gente que fica angustiado quando chega um paciente, depois a gente vai discutir sobre, nossa, Afonso, mas eu entubei esse paciente agora, eu não devia ter entubado. Calma, não há nada que seja feito que não possa ser desfeito. Eu não vou entrar no mérito da extubação paliativa, que é outra coisa. Infelizmente, no nosso serviço ainda nós não fazemos. E não recomendamos fazer porque exige todo um preparo de equipe que nós ainda não temos. Nós vamos chegar lá, mas ainda não é o momento.
Mas não há nada que seja feito que não possa ser desfeito, desde que com segurança e bem discutido. Então, essa aula, como eu falei para você, foi inspirada numa aula que eu assisti da doutora Sabrina. Não existe esse material em nenhum lugar. Não há nada publicado. Eles estão em vias de publicar o livro Cuidados Paliativos em Emergência. Então, mas eu achei super legal e vou trazer para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, e se alguns tiverem, vocês vão rir agora, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o paciente chega é perguntar o seguinte: você se surpreenderia se esse paciente morresse no próximo ano? Isso é uma pergunta importante, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Você se surpreenderia se esse paciente morresse no próximo ano? Não sei, depende do caso. Eu não trouxe nenhum exemplo, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Mas, enfim, no final a gente pode pegar um exemplo qualquer. Você se surpreenderia se esse paciente morresse no próximo ano? Você se surpreenderia se esse paciente morresse nos próximos 6 meses? Seria surpresa se ele morresse no próximo mês? Na próxima semana? Seria surpresa se esse paciente morresse hoje? Isso é uma das, tá? É um dos passos. Existe uma equipe, eu vou passar aqui um pouquinho, tá? Depois eu volto. Esse guia, o SPIT, ele foi criado na Inglaterra e foi traduzido para vários países. Essa é uma tradução para o português do SPIT, chama SPIT BR, que nos auxilia, é um dos auxílios para a gente tomar a decisão. Vou voltar aqui, tá? Eu só peguei uma parte lá da primeira parte. Então, vamos ver. Esse paciente chegou, eu já conversei com a família, já sei o que está acontecendo, mais ou menos ali, e eu já percebi que esse paciente ele está se internando muito, no mês ele já internou 3 vezes. É um paciente que está perdendo funcionalidade gradativamente. É um paciente que ele não era dependente, mas nos últimos meses ele começou a se tornar dependente para o cuidado. É um paciente que vem perdendo peso, come, doutor, mas esse paciente, ele está perdendo muito peso. São sintomas que estão difíceis de controlar. É aquela insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 15%, 13%, e olha, já entrou com tudo, não tá resolvendo. Não está tendo exacerbação, está tendo que internar. Vive internado, doutor. Passa mais tempo no hospital do que em casa. E o que é mais importante, que curiosamente está chegando muito mais para a gente, talvez vocês tenham percebido isso. O paciente deseja cuidados paliativos. A família anseia, ele pede por cuidados paliativos. Eu coloquei no último, porque é o último no protocolo, mas eu deveria ter deixado no primeiro. Poxa, o paciente pedir cuidados paliativos, está implorando cuidados paliativos. Talvez alguns estejam aqui nessa mesma horizontal. Deu entrada uma paciente que a família falou, pelo amor de Deus, doutor, olha, se tivesse sido um AVC, ela faz diálise. Não dialisa mais não, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. Mas, enfim, isso é só um passo. Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês lá no grupo, tá? Próximo passo. É uma situação aguda? Afonso, como é que eu sei isso? Eu trouxe 3 trajetórias de doença. 3 trajetórias de declínio físico. Essa primeira trajetória é típica de câncer. É uma trajetória de declínio rápido. Um paciente que teve um diagnóstico já teve um diagnóstico de câncer, iniciou o tratamento com quimioterapia, radioterapia, fez cirurgia, fez tudo, mas que ultimamente, e muito rapidamente, esse paciente está declinando. Então, a gente tem que tentar identificar se esse paciente está no início da trajetória ou já está aqui, ó. Já está no finalzinho da trajetória. Essa é uma das, tá? A próxima curva é típica de insuficiência orgânica. Vou dar um exemplo da insuficiência cardíaca. E vocês veem que a trajetória física ela vai declinando à medida que o tempo vai passando. Isso é óbvio. Lembra, a gente vai morrer. Aceita que dói menos, tá? Então, é um paciente que estava tudo bem, começou o tratamento, nossa, descompensou. Caiu aqui a funcionalidade. Compensamos na internação, mas ele não voltou a ser o que ele era antes, não. Ele agora está mais cansado. Teve outra descompensação, não voltou ao que era antes. Descompensou pior, nossa, foi para a UTI, agora está precisando de droga vasoativa, da butamina. Voltou, mas não era a mesma coisa. A gente consegue identificar um desses pacientes, tá? Mais uma trajetória típica de pacientes com fragilidade e demência, que aí o declínio ele é um pouquinho mais maluco, né? É o que a gente costuma dizer daquele declínio em escala também, mas o paciente nunca volta a ser
o que era antes, depois de uma internação. E no final, sempre é a morte do paciente. Então, a próxima pergunta é uma situação aguda? Primeiro, você surpreenderia se esse paciente morresse? Segundo, é uma situação aguda? O próximo passo é a estimar a funcionalidade e discussão em equipe. Para isso, eu trouxe 3 escalas. A primeira, que eu acho mais legal, é a PPS, que a gente utiliza pouco, a gente vai começar a utilizar mais no pronto-socorro, tá? A PPS, ela foi desenvolvida em 2004, ela tem um score de 0 a 100, em porcentagem, que leva em consideração a deambulação do paciente, a atividade e a evidência de doença, o autocuidado do paciente, a ingestão e a consciência. Então, a gente vai julgando cada um e vai dando uma pontuação para ele, tá? Está caindo cada vez mais em prova. O PPS não é comum, mas os próximos, porque o PPS tem muita coisa. Geralmente ele dá o PPS quando ele quer falar alguma coisa na prova. Não para calcular, mas na prática a gente tem que calcular. O próximo é o ECOG. É fácil de saber o ECOG. O ECOG vai de 0 a 5. Aqui foi uma foto que eu peguei de um artigo. Ele não colocou o 5. O 5 é morte, tá? Então, ele vai de 0 a 4. Ele estima a funcionalidade também do paciente. Esse a gente usa um pouquinho mais. É fácil. Toda calculadora, aplicativo tem. O PPS que não tem. E a Karnofsky, a famosa Karnofsky, que é utilizado muito mais na oncologia do que qualquer outra coisa, mas também ajuda. É uma escala que vai também de 0 é morte, a 100%, que ajuda na decisão sobre a funcionalidade do paciente. Então, é importante, é interessante a gente estimar a funcionalidade. Imagina que chegou um paciente numa doença bem grave, não conheço o paciente, enfim, acabei de conhecer o paciente, mas ele deambula sozinho, ele não tem nenhuma evidência de doença ou alguma evidência de doença, ele consegue se cuidar completamente, ele ingere normalmente, tem nível de consciência totalmente normal. Ele não tem nenhum sintoma de doença que ele recorre, e ele não tem nenhum sinal queixa evidência de doença. É diferente de um paciente que já é acamado, vou do 8 a 80, tá? Perdão. É um paciente que já é acamado, é um paciente que é incapacitado para qualquer trabalho e já tem uma doença extensa, é um paciente que tem dependência completa para as atividades de vida diária, um paciente que tem ingestão limitada de colheradas ou não consegue mais ingerir nada, confuso ou chegou em coma, totalmente restrito ao leito aqui, e aqui, ó, muito doente e necessita de suporte. Às vezes a gente precisa de uma matemática na medicina, né, para tomar uma decisão. Tá aí tua matemática. Mas óbvio que não é só isso, né? O próximo passo é um dos que eu mais gosto. Quais são os valores do paciente? Você sabe quais são os valores dele? Porque é muito fácil você com sua crença, você com seus valores, com sua cultura, sua religião, espiritualidade, julgar o que é o melhor para o paciente. Mas será que é mesmo o melhor para o paciente? Eu lembro de alguns pacientes na Santa Casa, foi na Santa Casa esse paciente, que ele tinha uma doença bastante avançada, e já era fora de possibilidade terapêutica. E a única vontade que ele tinha era passar o último dia dele na praia. Ele queria colocar pela última vez o pé na praia. A família compreendeu, entendeu que aquilo que aquela doença não ia melhorar e que ele ia morrer. Essa família era bem orientada, e a gente ficou muito feliz com isso. Eles aceitaram que o paciente fosse para casa. A gente nem teve notícia, é uma pena, né, que a gente não tem notícia dos pacientes depois. Mas a família proporcionou, porque o que ele queria não era morrer no hospital, ele queria morrer em casa, e a família aceitou isso. E a última coisa que ele queria era pisar no mar. Acho que era Santos que ele queria visitar. Tem pacientes que o que eles mais querem é colocar um pedacinho de carne na boca. Ah, não, mas vamos sondar, não pode. Ele quer comer um pedacinho de carne. Tem pacientes, eu já vi pacientes dizendo assim, doutor, olha, é o seguinte, eu sei que eu tenho uma doença muito grave, eu sei que eu vou morrer, mas o casamento da minha filha é daqui a 3 meses. E eu prometi para ela que eu queria entrar no casamento com ela. O valor do paciente, ele já sabe que ele vai morrer. Mas ele quer entrar no casamento da filha. E a gente pode tentar proporcionar isso. Por que não? Com fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. Eu nunca vi na Santa Casa isso.
Em outros serviços eu já vi isso acontecer. Trabalhou-se muito com fisioterapia, o paciente conseguiu caminhar, não, aliás, não foi caminhar, mas foi na cadeira de roda, entrou com a filha, alguns dias depois morreu, mas morreu feliz. E a família também estava feliz. Porque o que importa é isso, no final das contas. Então, lembra, a gente não pode imprimir o nosso valor para os pacientes. A gente tem que entender qual é o valor dele, para levar em consideração a nossa decisão também. Existem algumas frases, são traduções, não são frases minhas, tá? Existem alguns estudiosos que fazem... cuidado paliativo, vocês já perceberam que é muita frase, né? Tem muita frase de jargão. E tem frases que ajudam muito. Então, na hora que a gente vai definir valores, e é uma coisa que eu estou fazendo, que eu estou me divertindo muito, questionando para os pacientes, para os residentes, quando a gente vai passar a visita, principalmente lá no fundo do pronto-socorro, eu pergunto assim, eu não quero saber da doença, eu quero saber quem é o paciente. O que ele gosta de fazer, qual é a religião, qual a comida que ele gosta, qual é a música que ele gosta de ouvir. Aí todo mundo dá um nó na cabeça. Não, que esse doido de Afonso está perguntando isso. Isso é também para entender quais são os valores dos pacientes. Existem algumas frases que a gente pode utilizar, tá? Essas são frases que foram traduções que eu achei sensacionais. A primeira delas é o seguinte, ó. O que mais te incomodou nos últimos meses? O que te preocupa hoje? O paciente no final de vida não está preocupado daqui a um mês, daqui a um ano. Ele está preocupado com a qualidade de vida dele hoje. Então, o que está te preocupando agora? No caso de uma doença grave, há algum tratamento que você julgaria inaceitável? Quando a gente vai discutir sobre dar más notícias, o protocolo SPIKES, eu falo assim, ó, quando a gente vai comunicar, quando a gente toma a decisão e vai comunicar para a família, a gente não pergunta à família o que ele quer. A gente compartilha com a família. Esse é o protocolo. Mas se o paciente tem autonomia, que é o próximo passo, a gente questiona o paciente. Aí eu já vi uns médicos falando assim, e aí, o que você quer? Você quer ser entubado? Você quer ser reanimado? Sacanagem, né? O cara nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é ser entubado. Ou melhor, agora na época Covid, todo mundo está com medo de ser entubado, né? Então não é justo fazer isso. Então, é de bom tom, eu adorei essa frase, inclusive. No caso de uma doença grave, há algum tratamento que você julgaria inaceitável? Será que é inaceitável colocar um tubo na garganta? Às vezes é. Mas às vezes é aceitável, sei lá, um acesso central e droga vasoativa. Ué, Afonso, mas será que, se o paciente falar que, nossa, é inaceitável reanimação, inaceitável tudo isso, calma, é só um dos passos. A decisão é técnica no final. A decisão sempre vai ser técnica, a decisão sempre vai ser da equipe. Obviamente que a gente vai levar sempre em consideração a vontade do paciente na nossa decisão, mas a decisão final é técnica, tá? Outra pergunta, que atividades são importantes e prazerosas para você? Ele vai entender o que ele quer. Ah, nossa, eu gosto muito do mar, eu gosto muito de visitar a praia. Ah, eu gosto muito de visitar o parque. Na Santa Casa a gente tem o jardim, por que não levar esse paciente no jardim? Quando possível, obviamente, né? E a mais preciosa de todas, o que eu preciso saber para cuidar de você da melhor forma possível? Como eu posso ser o melhor médico para você agora? Saber que os pacientes, eles nem esperam essa pergunta. É muito engraçado quando a gente faz essa pergunta. Como assim, esse médico? Por que você está perguntando isso? Porque eu quero ser o médico, o melhor médico para você. Se você nunca teve um melhor médico, eu quero ser o melhor médico para você. E, por fim, o paciente tem capacidade de decisão? Ele tem autonomia? Lembrar que autonomia é diferente de dependência. Será que o paciente ele tem autonomia? Ele consegue comunicar a sua escolha? Será que ele consegue compreender as opções e as consequências da escolha dele? Porque às vezes ele está influenciado pela mídia. Ninguém quer ser entubado, porque o paciente vai ser entubado e vai morrer. Não é assim, né? Ele tem que explicar. Ele consegue aplicar as escolhas à sua própria situação de doença naquele momento? Se ele não consegue, a gente consegue explicar. A gente está estudando para isso. A gente tem a técnica. Ele consegue explicar os motivos de sua escolha e por que ela é compatível com seus valores e prioridades? Lembra, a vontade do paciente tem que ser levada sempre em consideração
na hora que a gente vai tomar a nossa decisão. Mas a decisão é técnica no final, tá? E aí tem essa resolução agora, de 2006, do CFM. Olha que legal. É só para mostrar para vocês que os cuidados paliativos e as ações paliativas, elas são permitidas. E agora meus cachorros chegaram, eu vou ter que abrir aqui, porque senão eles vão ficar fazendo um estardalhaço. Só um pouquinho. Vem cá, vem, mostra aqui vocês, ó. Mostra sua carinha aqui, ó, para todo mundo. Mostra a carinha para vocês aqui, ó. Quer participar da aula? Olá, galera. Tudo bem, Bolinha? A sua câmera não está ligada para ver a cachorrada. Vem cá, vem cá. Vamos lá, falei que isso aconteceria, hein? Mas vamos lá, ó. Tentar voltar aqui, vocês me deixaram. Olha que legal essa resolução aí de 2006 do CFM. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico suspender tratamentos que prolonguem a vida do doente. É permitido, por lei. É uma resolução do CFM. Mas eu tenho que ter a técnica para isso. Preciso entender, né? Garantindo os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. Respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal, quando o paciente ele não tiver condições de decidir por si próprio. Foi rapidinho, né? E aí são esses passos para a gente tentar tomar a decisão. Eu não trouxe tantos exemplos, porque senão ia ficar muito longa a aula. Mas o primeiro passo, e deixa eu abrir aqui, senão os cachorros vão ficar doidos aqui dentro. Claro. Desculpe. Mas então vem lá, ó. Eu sei, que eu achei muito sensacional. O primeiro passo é a pergunta surpresa. É surpresa? Seria surpresa se esse paciente morresse no próximo ano? Nos próximos meses? Hoje? Trata-se de um quadro agudo? Irreversível? Quais são os valores do paciente? Como é que eu posso ser o melhor médico para ele? Existe alguma coisa algum procedimento que é inaceitável para esse paciente? Uma coisa que eu esqueci não é ali da estimar a funcionalidade. Sempre, cuidados paliativos tem que ser discutido em equipe. Não sei se vocês lembram de uma médica lá de Curitiba, do Hospital Evangélico de Curitiba. Foi bem famoso o caso dela, que ela foi presa por estar matando, entre aspas, os pacientes nas UTIs. Vocês sabem o que ela fazia? Ela fazia extubação paliativa, só que ela fazia sozinha, ela não comunicava a ninguém. As pessoas, obviamente, começaram a achar estranho e denunciaram. A televisão, obviamente, só mostra o que eles querem, aquele estardalhaço, ninguém sabe hoje que ela obviamente, que ela foi, por fazer extubação paliativa, ela foi inocentada, inclusive escreveu até um livro contando a experiência. Eu não sei se ela atua mais, mas sempre discutir em equipe. A gente não consegue fazer tudo isso que a gente está tentando fazer sozinho, porque nem todo mundo sabe lidar com tudo isso. E é difícil mesmo você falar sobre essas decisões. Então, estimar a funcionalidade, KPS, PPS, ECOG, para tentar nos auxiliar, discutir em equipe. E, por fim, o paciente tem capacidade de decidir, ele tem capacidade de decisão? Eu posso levar em consideração a decisão do paciente naquela hora? E mais uma coisa, lembrar que a gente tem que levar sempre, obviamente, vou bater nessa tecla, a gente vai ter que levar sempre em consideração a vontade do paciente na hora que a gente vai tomar a decisão técnica, mas, obviamente, tem que ser algo que seja permitido pela ética. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, talvez vocês tenham, se não tiver, se ainda não tiverem tido, pacientes pedirem para morrer, pedirem para que a gente os matem, porque eles não aguentam mais. E aí é uma outra seara, né, um sofrimento e dor total, que a gente não vai falar agora nessa nossa aula. É óbvio que eu não posso matar o paciente. Tem paciente que pede, doutor, olha, eu já vi na internet que fazendo um KCL na veia eu morro, eu não aguento mais, faz isso, eu não aguento. Eu não posso fazer isso. Essa decisão eu não posso levar em consideração, porque fere a nossa ética no Brasil. Eutanásia é crime no Brasil, eu não posso fazer isso. Então, tem que ser algo plausível, tá? Dentro da nossa ética.
Então, essa é a nossa que eu falo, né, baseado nessa aula da doutora Sabrina, que eu achei sensacional. Eu sei onde encontrar isso, ainda não temos, mas a gente já está começando a aplicar no pronto-socorro e, particularmente, não só na Santa Casa, no outro serviço que eu trabalho também, a gente tem tido resultados maravilhosos. Então, eu vou deixar a sugestão para das próximas vezes a gente utilizar. Eu vou mandar agora no final, depois que eu acho que essa aula vai ficar no YouTube, não sei, mas para mandar alguns links de algumas protocolos Spikes e outras coisas que eu já tenho no YouTube, e alguns arquivos eu mando nos grupos também, aquele SpeakBR, e mais algumas coisas eu mando para vocês para a gente tomar a decisão, a melhor decisão. E lembrando que, às vezes, a melhor decisão, ela não é a sua melhor decisão, é a decisão em equipe. E tem que ser sempre prezando o melhor para aquele paciente. É isso. Obrigado. Maravilha, querido Afonso. A sua voz é paliativa, a música de fundo é paliativa, os seus slides são paliativos, tudo é paliativo, calmo. Até os cachorros são, né? Doutora Sandra, a palavra está com a senhora. Ai, ai. Muito boa essa aula, viu, Afonso? Nossa, adorei. Realmente, como disse o Pedro, a música de fundo, as suas palavras, surpreende a gente sempre, né? Eu acho que é uma tomada de decisão bastante difícil nesse momento, mas que o médico, a equipe, precisa ter uma aceitação, né? Então, assim, aprendemos muito com você, aprendemos um com o outro, e isso nos engrandece como serviço da Santa Casa, né? Então, muito obrigada. E eu queria fazer uma pergunta para você, que é assim, no momento da tomada de decisão da equipe médica, se o paciente não aceitar a morte, o que você faz? Aí é o conflito, né, doutora Sandra? Quando existe o conflito, existem várias estratégias para a gente tentar lidar com o conflito, né? Às vezes o paciente ele não faz parte do valor do paciente a morte naquele momento. Mesmo diante de a gente já viu, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui, eles já lidaram com pacientes que não aceitam. Existe um grande conflito, primeiro, pelo tabu da morte. Às vezes esse paciente nunca, o médico, o profissional, às vezes o paciente nem tem acesso, é o primeiro acesso do paciente, é o pronto-socorro, que a gente chama isso de mistanase, né? O paciente morrer à míngua do sistema de saúde, mesmo tendo portas abertas e leis que definem, falar do câncer especificamente. Na hora que você tem o diagnóstico, com biópsia, você já tem aquele acesso muito rápido, mas tem paciente que morre e nem tem acesso, que é a mistanásia. Na hora que o paciente não aceita a morte, a gente vai tentando ser o melhor médico para ele. Não necessariamente a gente não precisa invadir o paciente para ser o melhor médico. Ele não precisa aceitar a morte, ele não precisa... o ideal é que aceite, né? Lembrando aquelas 5 fases do luto. Seria muito bacana se a nossa cultura fosse das pessoas falar sobre isso. Quando eu falei no início da aula assim, olha, vamos pegar um vinho, vamos pegar uma cerveja, para a gente falar sobre isso. Quantos de nós fazemos um jantar em casa e falamos, pessoal, vamos falar sobre morte? É o seguinte, eu quero ser cremado, tá? Quando eu morrer. Como é que as pessoas fazem isso? Existe um movimento mundial, inclusive aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que eles estão fazendo isso, junto com a doutora Ana Cláudia, tem o Tom Almeida, que eles fazem o jantar da morte. Agora com a pandemia parou mais, mas eles estão fazendo isso, é muito legal. Eles vão discutir sobre a morte. Em muitos países, as pessoas sentam e discutem sobre isso. Falar sobre diretiva antecipada, em outros países, é super simples. Isso não é simples, né? Mas é cultural falar sobre a morte. Aqui no Brasil, não. E tem muitos pacientes que vão morrer, ainda vemos isso, e a gente vai ver muito pacientes que vão morrer sem aceitar aquela situação. A nossa função não é, na hora que o paciente não aceita, não é tentar jogar aquela informação
cabeça dentro para ele. Mas eu vou tentar ser o melhor médico para ele. E aí você pode dizer assim, mas o paciente vai dizer, a família, entuba, eu quero que faça tudo. Eu esperei essa pergunta, agora no final. Eu quero que faça tudo para o meu familiar. Mas qual tudo você está falando? Porque se a gente sabe que uma doença é fora da possibilidade terapêutica, distanase a gente também não quer fazer. Então é comunicação, é conversa. Quando existe conflito, existem estratégias para tentar dirimir aquele conflito. E a principal estratégia é comunicação. Comunicar-se com a família, comunicar-se com o paciente. Tentar entender o porquê que ele não está entendendo. Será que é porque ele não entende a doença? E a gente vai explicar aquela trajetória? Ou às vezes ele não vai entender mesmo, mas a gente tem que sentar. É comunicação. Acho que a alma do negócio é comunicação. Eu sempre pego nesse pé. Comunicação. É a alma do negócio. Mas muitos pacientes, eles vão continuar sem aceitar, principalmente quando a doença é recente, sabe? Aqueles pacientes que acabaram de descobrir já no final da doença bastante avançada. A gente não consegue trabalhar o psicológico, né? Vários tipos de dores, né? Lembrar que existem vários espectros da dor, não existe só a dor física, o sofrimento físico. Existe o sofrimento, a dor espiritual, a dor social, uma das piores, inclusive, a dor física, e o que mais? Eu falei a dor social, espiritual, dor física e a dor psicológica. A gente tem que conhecer esse paciente para tentar entender. Às vezes não dá tempo, é tudo muito rápido, mas na hora que o paciente ele não entende, a gente precisa conversar, tentar entender o que está acontecendo e tentar ser o melhor médico para ele. E aquela pergunta é válida: como é que eu posso ser o melhor profissional para você nesse momento? O que eu posso fazer para te ajudar agora? Agora. O que eu posso fazer para você? Tentar compreender também que faz parte da cultura, né? E compreender os valores. Esse é o valor do paciente. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Eu não vou julgar, não posso julgar. Outra coisa que a gente faz, a gente julga muito, né? Nós somos muito julgadores. Aquela família deixou o paciente aí. A gente nem sabe por que aconteceu isso. A gente não chega para essa família e pergunta o que está acontecendo. Às vezes é a dinâmica familiar. Isso mesmo. Só mais uma coisinha, Pedro. É o seguinte, às vezes, no pronto-socorro, esse momento é um pouco difícil de julgar, principalmente aquilo que você falou, quando a família, seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quando o paciente não tem condição de dar o seu parecer e a família decide por ele. E eu quero que faça tudo. E, assim, o paciente está em franca essência respiratória, você não tem muito tempo para dialogar ou explicar o que está acontecendo ali, né? E vai parecer, né, como já vimos vários casos, que é uma missão de socorro, né? Então, e aí... Quando acontece isso, doutora, é engraçado, né? Porque a gente está vivendo uma fase da medicina que é a judicialização da medicina. Né? Exatamente. E a gente tem medo de processo. A gente tem medo de processo. O médico tem medo de processo, vai. Todo mundo tem. Existem leis já definidas e bem delimitadas para isso. Fazer cuidados paliativos no Brasil é ótimo, porque a Constituição ela já tem leis que falam sobre que todo mundo tem acesso, deve ter acesso ao serviço de saúde. Mas diante de um quadro grave, a família dizer que está para fazer tudo, eu preciso tentar entender que conflito é esse. Fazer tudo? Como é o fazer tudo? A gente já está fazendo tudo. Dar conforto, às vezes, é o tudo para ele. E é por isso que eu falo que a decisão ela tem que ser em equipe. Porque se, por exemplo, a nossa equipe técnica, médica, entende que o melhor para o paciente é que nós não o reanimemos, a gente não entube, frente a uma doença muito grave, fora de possibilidade terapêutica, que já chegou numa fase muito grave, mas se a enfermeira ou o enfermeiro, o técnico de enfermagem não entende aquilo, houve conflito e vai soar como aquilo a gente está fazendo uma eutanásia conceitual. Então, de novo, a gente vai se pautar na comunicação. E eu estava vendo uma vez uns textos sobre
Como evitar processo médico? Porque a gente tem medo de processo. Como evitar processo médico? O primeiro e o mais importante é bom relacionamento médico-paciente / bom relacionamento médico-família. Se não existir o bom relacionamento, acabou. Sim, a gente vai ser processado. E a gente pode ser processado fazendo o bem, fazendo o tudo, que aí o tudo, na palavra, acho que o que a senhora quis falar, o tudo seria a reanimação, intubação, né? Ou não fazendo nada. Tudo depende. Mas, às vezes é difícil, esse saved, ele ajuda nessa tomada de decisão. E ajuda também a compartilhar isso com a família. Lembrando que, quando a gente pergunta, questiona o paciente, de novo, a gente pode questionar ativamente para ele. O que ele gostaria de ser feito para ele? Se ele teria alguma coisa que seria inaceitável, alguma conduta inaceitável para ele? Às vezes acontece do paciente dizer, olha, eu não quero ser entubado, e a gente compreende, é uma doença que não tem realmente, é fora da possibilidade terapêutica. Eu não quero ser entubado, não quero ser reanimado. Na hora que o paciente fala isso, ele precisa compartilhar isso com a família também. Porque na hora que ele não conseguir mais tomar a decisão, aí entra a família. A gente precisa compartilhar e precisa trazer a família para a gente. Mas olha, é difícil. Na emergência, num caso muito agudo, é muito difícil. E eu vou pegar a mesma coisa que eu falei lá no início. Não existe nada que seja feito que não possa ser desfeito. Tá tudo bem se você entubou o paciente e depois a gente sentou e falou, olha, esse paciente está fora de possibilidade, a gente deveria pensar em ações paliativas para ele. Tá tudo bem, não é para se sentir mal. A emergência é difícil mesmo, é complicado, imagina. Chegar um paciente em franca insuficiência respiratória, trazido pelo SAMU e você não entubar o paciente. Eu sei que é difícil. Mas a comunicação é sempre a alma do negócio. Na hora que a família chegar, você vê que eu sou muito prolixo, né? Ligou minha chavinha e já era. Na hora que a família chegar, olha, eu quero fazer tudo. Vem cá, vamos sentar aqui. Nós já estamos fazendo tudo para ele. Este é o melhor para ele. Esta é a indicação. E a gente vai se surpreender. Quando a gente tem essa sensibilidade, a gente se surpreende com o que a família fala. É muito engraçado, interessante. Mas os conflitos sempre vão existir e a gente tem que ter técnica e muitas vezes jogo de cintura para tentar lidar com essa família que não entende as medidas de conforto, a sedação paliativa, por exemplo, como o tudo para aquele paciente. De tudo isso que você falou, o acolhimento, né? O acolhimento dessa família. Então, é a palavra, né? A comunicação, saber acolher. Eu acho que faz toda a diferença nesse momento, né, Afonso? Pedrinho, agradeço, Afonso, e passo a palavra aí para os demais. Mestre Afonsinho, duas coisas. Primeiro que a minha avaliação quem vai fazer é você, viu? Mas pode deixar. Eu brinco com os residentes, falo, eu estou há tantos anos tentando formar residentes, na verdade, por mais que a nossa contribuição seja muito pequena, né? Eu falo assim, porque um dia eu vou estar velho no hospital, demenciado, AVCado, acamado, se vocês fizerem coisas invasivas comigo, entubarem, diar, não sei o que, eu volto para puxar a perna de vocês, né? Então, a minha ideia é tentar ajudar na formação do máximo de residentes possível, para que no final da vida eu me encontre com eles e eles me deem, né, o fim digno que eu gostaria, né? Sabe o que é mais engraçado, antes de você continuar pegando esse gancho, é que já foram feitos estudos questionando aos profissionais, os que intubam, os que invadem, se eles gostariam de ser invadidos. E a resposta é não. É contraditório isso? Óbvio, porque a gente quer algo com esse grau de agressividade, se a gente enxergar, se a gente não enxerga a luz, a gente não quer, obviamente. Mas, os meninos vão fazer diferença. Amém. Então, a minha pergunta, dos meus 4 apóstolos, 3 partiram já, e eu paliei os 3 fora do hospital e um dentro do hospital. A minha avó faleceu não tem 10 dias, e eu fiz todos, não os cuidados paliativos, né, precisa de uma equipe multidisciplinar, mas a gente tinha uma auxiliar de enfermagem, tinha enfermeiro, e eu fiz toda a parte médica, e ela
morreu no leito dela, a minha avó na casa de repouso dela e meu avô na casa dele, né? Então, eu acredito muito nisso e acho que é muito importante você dar dignidade nesse final da vida. Só que é muito difícil ainda no Brasil, no método médico, a gente conseguir fugir do hospital, né, para conseguir dar os cuidados paliativos no domicílio ou na casa de repouso, porque tudo é complexo, tudo é burocrático. Para você conseguir o atestado de óbito é complicado, para fazer a remoção do paciente é complicado, para conseguir as medicações necessárias é complicado. Então, receituário é complicado. Quando é que a gente vai conseguir desburocratizar um pouco isso para que a gente consiga, de forma mais tranquila, né, fazer com que esses cuidados sejam feitos fora do ambiente hospitalar? Porque comigo, que sou médico, é difícil, é burocrático, eu fico pensando numa família que não tem nenhum médico, é desesperado, fala, nossa, esse paciente morrer aqui dentro de casa, a gente vai fazer o quê com esse paciente? Como é que vai ter esse paciente? Como é que eu vou conseguir receituário para dar morfina para o paciente, se a gente pensando na realidade do SUS, que muitas vezes esses pacientes não têm um médico da assistência próximo, e mesmo para nós médicos, quem tem receituário amarelo em casa? Ninguém tem. Então, é complicado. Como é que você enxerga esse próximo passo aí para a gente conseguir oferecer esses cuidados paliativos fora do ambiente hospitalar? Primeiro, as coisas já estão acontecendo aqui no Brasil. Já tem muita gente boa falando sobre cuidados paliativos. Falando e fazendo cuidados paliativos aqui no Brasil. O SUS oferece cuidados paliativos. Tanto é que a Santa Casa é SUS, e a gente oferece, não que a gente ofereça ambulatórios, mas isso é uma proposta futura e a gente tem bons rumos pela frente. Mas já existe uma lei, é de 2018, se eu não me engano, uma lei que fala que o SUS ele precisa e deve ofertar os cuidados paliativos. Mas o que vai mudar isso é educação. As pessoas precisam entender o que é cuidados paliativos, que cuidados paliativos não é 880. O que eu falei lá no início. Não é final de vida você vai fazer cuidados paliativos, é desde o início. Mas para isso eu preciso de pessoas treinadas, né? As pessoas têm que entender o que é. As pessoas acham que cuidados paliativos é fazer sedação paliativa, já percebeu? Essa paciente chegou muito mal, morfina, que nem é sedação paliativa, hein, galera? Todo mundo sabe disso. Colocou morfina, estou fazendo cuidados paliativos. Não. Você está fazendo uma analgesia para ela. Mas eu acho que a gente tem boas perspectivas para o futuro, principalmente com as pessoas entendendo melhor o que é cuidado paliativo e entendendo o que o SUS consegue fazer. Já existem algumas unidades de saúde que fazem isso, que consegue visitar em casa, consegue prescrever a morfina. Aqui no Brasil é engraçado. O Brasil, eu não lembro exatamente o ranking, mas a gente ficou atrás da Uganda como o pior país para se morrer. Sabia disso? As pessoas morrem com dor, as pessoas morrem sofrendo aqui no Brasil. A gente prescreve muito pouco morfina, porque não entendo. As pessoas acham que morfina vai viciar. E morfina não vicia quem precisa de morfina. A gente prescreve muito pouco, muito pouco. As pessoas morrem com dor. Aconteceu isso com minha avó. Minha avó morreu com muita dor. Mas a gente ainda conseguiu proporcionar do jeito que ela queria, morrer em casa. Ainda teve um médico que foi visitar em casa, imagina, no Rio Grande do Norte, um médico visitando o paciente na casa. Nossa, que honra. Mas a minha avó morreu com dor. Isso acho que é mudança de perspectiva. Para a gente deixar de ser médicos fluxogramistas, como eu falei no início, porque a gente precisa saber o que fazer. Na hora que chega um paciente com AVC, com infarto, a gente precisa saber o protocolo ACLS para reanimar um paciente. A gente também precisa saber para que paciente isso deve ser instituído. Não é para todo mundo. Mas as coisas estão acontecendo, viu? Tem um grupo muito bacana aqui no Brasil fazendo essas coisas acontecerem. Aqui em São Paulo, principalmente, nem se fala. Mas tem muita gente boa querendo fazer. Eu já sei que tem umas carinhas aqui que também gostam de cuidados paliativos e não precisa ser paliativista para fazer isso. A gente só precisa entender o conceito e tentar aliviar o sofrimento, que foi para isso que a gente nasceu, é a nossa missão, né? Maravilha, mestre Afonso. Aí a perguntas, pessoal.
Afonso. Fala. Pô, Afonso, tudo bom? Pedro ali. Primeiro, a gente queria dar os parabéns pela aula. A gente seguiu o conselho, assistiu a aula tomando uma cerveja aqui. Opa! Não sei se tão boa quanto a do mestre Pedro Veronese, mas a gente tomou uma cervejinha aqui. E, de verdade, parabéns pela aula. Eu queria dividir algumas angústias que eu acho que eu vejo muito dos residentes e que eu também tinha mais na residência de clínica médica, mas ainda tenho. Não sei se tiver algum residente depois, algum R2 quiser compartilhar, mas uma coisa que a gente vê muito pegando inquietando os residentes, acho que todo mundo que dá plantão com paciente grave, no seguinte cenário: no plantão, sei lá, domingo à noite, madrugada, chegou aquele paciente super grave, mal acompanhado no ambulatório, como é a nossa realidade, ou então acompanha em outro serviço, faz tudo lá, de repente apareceu na Santa Casa, enfrenta insuficiência respiratória ou choque séptico. Isso a gente vê toda hora. E uma coisa que eu vejo que angustia muito os residentes, em relação à tomada de decisão especificamente, é a questão, acho que você falou do 880, tomar uma decisão e depois se arrepender disso. Uhum. E o que é totalmente normal, a gente se arrepende do que a gente faz o tempo todo. E em UTI a gente tem um negócio que a gente chama de trial de tempo limitado, né? Que acabou sendo chamado de trial de UTI, que é basicamente você dar um primeiro ataque, fazer muita coisa, e depois reavaliando, sabendo que cada tipo de doença você tem um tempo para isso. Doentes oncológicas, Paulinho, depois até que você quiser comentar, então 3 a 5 dias, um pouquinho mais para oncohematológico, doente neurológico até uma semana, mas é uma coisa muito difícil e muito dinâmica. O que você sugere para a gente fazer esse processo de reavaliação nesses pacientes do pronto-socorro, principalmente naqueles mais graves, naqueles que a gente tem muito tempo e seja por um reflexo da gente fazer o que a gente é treinado, ou seja por não entender direito o caso, que eu acho que é o que a gente acontece muitas vezes. O que você sugere, Francinho? É aquela coisa que eu falei, né, Pedro? Não há nada que seja feito que não possa ser desfeito. A gente não está na função de chegar como preceptor e chegar a dizer, putz, por que você entubou esse caso maluco? Olha aqui. Não, às vezes foi naquele calor do momento. Imagina, o SAMU chegando e reanimando caras, você vai fazer, né? E não tem problema, tá tudo bem. Acho que a grande questão é sempre reavaliar o que você está fazendo como se faz na UTI. Reavaliar tudo. Não é porque você entubou e você iniciou droga vasoativa que você precisa progredir com a droga vasoativa até o final. Que você vai precisar deixar os 14, 21 dias de antibiótico. Às vezes o paciente começa a ficar refratário e a gente tem que saber reconhecer aquilo. Refratariedade não é sinônimo de cuidados paliativos, mas a gente consegue reconhecer no paciente grave quando as medidas que nós estamos ofertando não estão sendo efetivas. A gente consegue fazer isso. Acho que a nossa função como preceptor é guiar também. Também aprender, saber reconhecer essa refratariedade e saber guiar. E está tudo bem se o paciente chegar e com aquele conflito todo, a gente não conseguiu dirimir o conflito com a família, entubar o paciente, está tudo bem, ok. Mas a partir daquele momento a gente tem que refletir e reavaliando todos os dias, né? Pedro, eu nunca li alguma coisa sobre especificamente como fazer isso, mas se a gente for ver, podia trazer a experiência, inclusive, pegar como exemplo da UTI, reavaliar. A grande questão é reavaliar sempre. Saber reconhecer a refratariedade, saber pisar no freio, né? Posso fazer um comentário aí, pessoal? Fala, Paulinho. Primeiro, parabéns aí, Afonso. Acho que muito boa a sua aula. Você tocou em pontos que são, de fato, importantes para nós. E eu só queria colocar uma coisa que eu acho importante ficar claro, em especial para quem está em fase de formação, né? Todos nós estamos aprendendo, mas tem pessoas que estão na cadeira da faculdade ou na residência que eu acho que tem que ter esse conceito claro. Idealmente, essa tomada de decisão, ela deveria ser feita em nível ambulatorial pelo médico assistente, né? Sim, com certeza. O que a gente acaba fazendo na emergência é tapando um furo que existe no sistema
de um paciente que chega para nós, muitas vezes, sem saber que tem uma doença grave, que tem uma doença avançada, que não tem proposta terapêutica, e você acaba sendo, entre aspas, o médico chato da história, porque é você que vai falar a verdade e é você que vai ter que, junto com a da família, tomar uma decisão que deveria ser tomada em nível ambulatorial, junto com o reumatologista, com o cardiologista, com o pneumo, com o onco, ou com qualquer outro especialista que é o médico que acompanha. Todo atestado de óbito que a gente preenche tem uma causa, tem uma doença de base que levou a complicações que, em suma, culminaram com a morte da pessoa. E a doença de base, muitas vezes, é, então, o que gera a morte. Então, o médico que cuida dessa doença de base deveria conversar com o paciente, deveria traçar as diretivas e deixar tudo já acertado com o paciente, com a família, para não ter que, por exemplo, chegar com o paciente, né, na emergência, insuficiência respiratória, e ser entubado desnecessariamente. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O médico da emergência, ele acaba tapando um buraco de um sistema que funciona mal. A segunda coisa é que eu acho que quando temos um conflito médico-família ou condutas assistenciais da emergência com a família que vem de casa trazer um paciente grave e a família quer que você faça tudo e você não acha que tem indicação, a gente tem que lembrar que nós somos os especialistas, nós somos os médicos formados e, portanto, temos a decisão técnica cabe ao médico e não à família. Eu acho, inclusive, cruel passar para a família uma decisão desse porte. Sim. Eu acho que o médico ele tem que, se existe coisas que dizem para ele que um procedimento invasivo ali vai ser mais deletério do que benéfico, ele tem que já chegar para a família conversando e falando a respeito dos problemas que aquele procedimento pode trazer, né, do sofrimento desnecessário. Tudo depende de como você aborda. Então, acho que treinar a abordagem antes de chegar e falar com a família. Eu sempre que vou fazer uma reunião familiar, eu primeiro penso na situação e traço a minha estratégia para depois ir conversar com a família. Jamais eu chego lá e deixo as coisas fluírem de forma automática. Para cada família, para cada paciente, de acordo com as informações que você tem que traçar um plano antes de conversar. Então, resumindo essa parte que eu queria dizer, esse segundo ponto, jamais você vai perder o CRM por tomar uma decisão de não fazer um procedimento invasivo num paciente que tem indicação de cuidados paliativos. Você pode ter problema, caso a família discorde da sua conduta, mas você não vai ser penalizado legalmente se você tomar uma decisão correta e deixar isso registrado no prontuário. Obviamente, o intuito central tem que ser evitar conflito, além de tudo, porque a família está passando por um momento difícil. Mas deixando claro que você não será penalizado se você fizer a coisa certa e deixar isso tudo registrado. E finalizando o meu comentário, a última coisa que eu queria dizer é que cuidados paliativos é com certeza custo efetivo. Com certeza. Você deixar de entubar o paciente, deixar de dar antibiótico, droga vasoativa, acesso central, hemodiálise, isso tudo com certeza é muito mais barato para o sistema do que fazer essas coisas. Então, se cria uma estrutura bem feita, bem direcionada, onde as decisões são tomadas em nível ambulatorial, com certeza, eu não li nenhum estudo a respeito disso, nem sei se há, mas é muito nítido e claro para mim de que isso é custo efetivo. Infelizmente, muitas vezes a gente precisa provar por A mais B na medicina que algo é bom, mas se alguém tiver uma intenção e criar alguma coisa nesse sentido, certamente vai mostrar que isso é custo efetivo. Então, parabéns, sua aula foi ótima, só alguns comentários que eu achei que poderiam agregar alguma coisa aí, e acho que menos é mais quase sempre, então não tenham medo de fazer cuidados paliativos, porque com certeza vocês vão mais ajudar do que atrapalhar. Sim. É isso aí, valeu.
Perfeito, Paulinho. Nossa, fechou com chave de ouro. Tudo que eu precisava, tudo que eu queria falar mais. Posso aproveitar o gancho do Paulinho, Afonso, para falar mais uma coisinha? Claro. A gente discutiu muito o paciente, mas a gente tem que lembrar que o que acontece com a família é responsabilidade nossa também. E o luto é uma coisa que a gente tem que pensar também. Quando o Paulinho falou agora de não colocar um fardo, de não ser cruel com a família, a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes a gente acaba fugindo, tomando algumas decisões muito esquivas, pensando em processo, pensando em facilitar o nosso plantão também. Isso é humano, todo mundo faz isso, ou já fez. E a gente tem que lembrar que depois que o paciente acaba, continua para aquela família. A gente tem um impacto muito grande no luto. Tem até um estudo interessante no TI que mostra a satisfação familiar comparando pacientes que morreram e sobreviveram no TI. E nesse estudo em particular, as famílias tiveram uma satisfação maior dos pacientes que morreram. Mas por que isso? Porque elas foram mais acolhidas. Sim. E isso é importante a gente lembrar que a gente impacta o que vai vir depois. E Afonso, a Lígia, tudo bem? Oi, Lígia. Queria comentar um pouquinho um caso curioso que peguei no plantão domingo agora na Santa Casa, que às vezes a gente na neurologia, assim, por mais que tenham doenças crônicas, a gente em literatura, um paciente com ela, ele pode ter uma sobrevida que vai de 2 a 10 anos, ou um caso extremo como o Steve Hopkins, que se todo mundo viu o filme, chegou a ser entubado e depois disso saiu do tubo e ainda escreveu muita coisa em física. Então, um paciente que viveu um caso atípico, mas obviamente viveu depois muito tempo ainda convivendo com a doença. E era uma paciente que ela acompanhava com atrofia de múltiplos sistemas, que é uma doença que na literatura tem uma mortalidade aí que varia de 5 a 10 anos, mas que ela tinha 52 anos. E ela era assim, dentro das limitações, ela era totalmente funcional. Ela escrevia um blog, e ela já tinha bem delimitado que ela queria naquele momento os cuidados invasivos, assim, ela foi bem clara em relação a isso, e ela dentro daquela disfuncionalidade da doença era funcional. E às vezes é uma dificuldade muito grande que eu tenho na neurologia, assim, em não ter a conversa com o paciente, mas desse processo, assim, como falar para essa paciente essa doença é irreversível, esse tempo de 5 a 10 anos, o que eu posso proporcionar para ela? Eu acho a neurologia, em alguns casos específicos, especialmente na minha área de neuromuscular, assim, muito difícil esse cuidado com o paciente. Queria saber se você pode comentar alguma coisa para me ajudar. É técnica, né, Lígia? Os cuidados paliativos, quando a gente vai falar sobre comunicação, e a comunicação é a arma do negócio dos cuidados paliativos, é técnica. Eu costumo falar para os meninos que todo mundo aqui fala português, mas nem todo mundo se comunica. E a gente sabe que é difícil, porque é difícil falar sobre morte, é tabu falar sobre morte aqui no Brasil. E na hora que eu estou lidando com uma doença grave, como doença neurológica, como esclerose lateral amiotrófica, a gente sabe que ele vai morrer um dia, mas é difícil porque a gente não fala sobre a nossa própria morte. Como é que a gente vai lidar com a morte do paciente? Eu vou aproveitar a sua fala, eu não vou ter resposta para você, Lígia, nesse momento. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, a gente senta para falar sobre técnicas. Mas eu vou aproveitar, e eu deixei aqui do meu lado alguns livros que ajudam a desenvolver técnicas sobre... Primeiro, se habituar-se a falar sobre morte. Saber que a morte existe e falar sobre morte não é algo mórbido. A gente lida com isso todo dia. Falar sobre morte nos dá a oportunidade de perceber que nós somos finitos, dá a oportunidade de viver bem melhor, inclusive. Se eu sei que eu posso morrer amanhã, sei lá, me dá a oportunidade de aproveitar melhor minha vida. E alguns livros eu não trouxe aqui o primeiro livro que eu li sobre isso, mas alguns ajudam muito. Não sei se vocês conseguem ver esse aqui, ó. É sobre a morte ou morrer. Opa, dá para ver? Não sei. Sobre a morte ou morrer, de Elizabeth Kübler-Ross, que é uma médica psiquiatra, sua idade aí deu início, né, aos pensamentos de cuidados paliativos. Esse aqui eu ganhei de uma residente. Precisamos falar sobre a morte, maravilhoso, maravilhoso. É uma médica também que fala sobre experiências que
que abre nossos olhos para várias coisas. Tem algumas doenças neurológicas, inclusive, Lígia, esse eu indico para você. E esse aqui também, de Elizabeth Kubler-Ross, A Roda da Vida. Muito legal. Quem tiver a oportunidade de ler qualquer um desses livros, eu indico. A gente precisa falar mais sobre. É mudança cultural, e mudança cultural leva tempo. Mas quem vai mudar isso somos nós. E as próximas gerações que estão vindo. Já estão começando a colocar cadeiras nas universidades de tanatologia, comunicação, que não tinha nenhuma faculdade, agora já tem faculdades que falam sobre comunicação, que dão aula sobre comunicação. Não é só falar português, não é só falar a língua do paciente. É só falar a mesma língua, a gente tem que saber se comunicar. Grande Afonso, posso dar uma palavrinha? Opa! Grande Afonso, como sou André, né? Que todo mundo me conhece já. Só falar um pouquinho sobre o meu conterrâneo, né? Meu veterano de faculdade. Não é à toa que você ganhou uma carta de recomendação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Você é uma pessoa brilhante, sempre foi e sempre será. Só no dia que eu soube que você ia sair da cardiologia para entrar nos cuidados paliativos, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Eu sabia que onde você fosse, você iria levar o seu brilhantismo, só que não era na cardiologia, era nos cuidados paliativos, que é um lugar onde a gente precisa bastante, né? Cada dia mais a gente vê que os nossos pacientes, eles perdem um pouco do cuidado no final da vida, né? E o paciente em cuidado paliativo é aquele paciente que muitas vezes a gente nem quer passar no leito. É aquele paciente que a gente quer esquecer. Nossa, ele está morrendo, eu falhei. Então a gente carrega muito essa culpa para a gente mesmo. A gente evita a família, a gente evita o paciente, a gente não quer saber de queixa. Nossa, a família é chata. Quem não é chato quando seu pai está morrendo à míngua, né? Então, essa aula foi brilhante para juntar todo o nosso conhecimento médico junto com a parte humana, de a gente conseguir acolher o nosso paciente, de a gente conseguir abrir um pouco mais a nossa mente em relação a esses cuidados que são, como você mesmo falou, basicamente comunicação. Quando a gente falha a comunicação, a gente falhou como um médico, eu acho. Quando você não tem comunicação com o seu paciente, você não vai conseguir fazer um tratamento, você não vai conseguir praticamente fazer nada. Então, o pessoal já falou bastante, né? Eu só queria dizer que realmente sua aula foi brilhante e que ajudou bastante a gente aqui. Poxa, André, obrigado, hein? Não sei nem o que falar, obrigado. Mais alguém? Bom, então lembrando que a gente vai fazer o upload dessa aula do YouTube. Parabenizar o nosso amigo Afonsinho. Doutora Sandra, dê as palavras finais aí, por favor. Bom, Afonso, parabéns pela aula. Todos os comentários feitos hoje fazem jus à sua pessoa, né? Uma pessoa que se comunica muito bem. E, assim, no dia a dia, eu tenho o privilégio de estar junto e aprender um pouco com você desse conhecimento tão importante no nosso dia a dia da emergência. Então, agradeço demais. Um forte abraço a você e a todos os presentes. Obrigada. Hein? Eu que agradeço. Obrigada, Pedrinho.